Era uma vez um viajante chamado Elias, fascinado pelos segredos e mistérios que permeiam as páginas da Bíblia Sagrada. Numa manhã de outono, ele decidiu embarcar numa jornada através do tempo, seguindo pistas e fatos curiosos que poucos conheciam. Ao alternar entre desertos escaldantes, bibliotecas silenciosas e mosteiros escondidos, Elias descobriu histórias que mudariam para sempre sua forma de enxergar o livro mais lido do mundo. O código numérico no Gênesis. Num mosteiro antigo, Elias deparou-se com um pergaminho rabiscado por monges medievais que dizia haver um código numérico escondido nas genealogias de Gênesis. Eles anotaram que algumas somas de gerações, 10 no paraíso 14, até o exílio babilônico e mais 14 até Cristo, formavam um padrão de 10 + 14 + 14, totalizando 38, que, segundo eles, representava novo começo e plenitude. Embora a interpretação seja controversa, intrigou Elias o fato de como números aparecem com constância quase matemática em várias passagens bíblicas. O salmo mais curto e o mais longo. No caminho de volta, em uma sinagoga desativada, encontrou uma inscrição lapidada. O versículo mais curto da Bíblia é João 11:35. Jesus chorou. O mais longo é Ester 8:9, descrevendo em detalhes a carta real para anular o edito de Amã. Elias sorriu ao pensar que, em apenas 2 palavras, está condensada a empatia divina, e num único versículo, o poder político de uma rainha para salvar seu povo. Tradução em 2.200 idiomas. Em uma feira de manuscritos em Jerusalém, Elias conversou com tradutores que afirmavam trabalhar em versões da Bíblia em mais de 2.200 idiomas e dialetos. Ele imaginou tribos remotas, recebendo pela primeira vez a narrativa de Gênesis em sua língua materna, e sentiu o peso histórico de mais de 3 bilhões de cópias já impressas, tornando a Bíblia o livro mais difundido de todos os tempos. O manuscrito de Oxirrinco. Nas margens do Nilo, arqueólogos descobriram fragmentos de papiro em Oxirrinco, Egito, datados do século II, contendo passagens dos evangelhos. Elias ouviu falar que partes de Mateus e João sobreviveram em fragmentos menores que as unhas, mas com as palavras intactas. Isso o fez refletir sobre como algo tão frágil pôde atravessar quase 2000 anos e chegar até nós. O livro perdido de Enoque. Certo dia, num diálogo com eruditos, Elias escutou sobre o livro de Enoque, citado em Judas 1, 14 e 15, mas ausente do cânon protestante e católico. Embora não faça parte da Bíblia oficial, foi preservado por comunidades etíopes, chegando à Igreja Ortodoxa Teuarredo. Fascinou-o pensar que, quase esquecido por séculos, Enoque, aquele que andou com Deus e não mais apareceu porque Deus o tomou, tinha seu relato guardado no alto das montanhas africanas. O papiro Chester Beatty. Numa galeria de manuscritos em Dublin, Elias avistou réplicas em exibição do papiro Chester Beatty, contendo cartas de Paulo e os Atos dos Apóstolos. Datado do século III, este conjunto é um dos testemunhos mais antigos do Novo Testamento completo. Cada letra desenhada pelos escribas é um elo direto com as primeiras comunidades cristãs, e aquele material hoje repousa sob rigorosos controles de temperatura e umidade. Escrevendo as tábuas de pedra. Recuando ao Antigo Testamento, recordou a cena no Monte Sinai, Moisés descendo com 2 tábuas de pedra gravadas pelo dedo de Deus. Êxodo 31:18. Elias imaginou o som inconfundível de metal marcando pedra vulcânica e o brilho etéreo que envolvia o monte. As células-tronco de Isaías. Numa palestra científica teológica, um estudioso comparou as palavras proféticas de Isaías 53 com aplicações modernas da medicina regenerativa. Isaías, chamado de Cântico do Servo Sofredor, descreve feridas e cura. Isaías 53:5.
O palestrante notou semelhanças metafóricas entre o processo de restauração espiritual e a ciência das células-tronco, sugerindo que há medicamentos na linguagem poética que inspiraram avanços terapêuticos. Arqueologia de Jericó. Elias seguiu então para as ruínas de Jericó, onde as escavações de Kathleen Canyon, década de 1950, indicaram múltiplas camadas de destruição. Tradicionalmente, há relato bíblico, Josué 6, de muros que ruíram com o som de trombetas e gritos. Embora as provas arqueológicas sejam objeto de debate, é curioso que estruturas colapsadas coincidam com datas aproximadas aos séculos XV, XIV a.C., fechando um círculo entre mito e evidência. Código Morse no Cântico dos Cânticos. Em um encontro inusitado, um estudioso afirmou ter identificado padrões de 01 a 1 em algumas estrofes do Cântico dos Cânticos, sugerindo que hebreus antigos poderiam ter usado repetições poéticas como código corporativo de amor filtrado por memorização oral. Embora a hipótese seja contestada, fez Elias refletir sobre a genialidade literária e a capacidade de transmitir mensagens secretas via poesia. A Arca de Noé e a Zona Morta, rumo ao Mar Negro, ouviu sobre a Zona Morta submarina de Kerch, onde alguns acreditam haver vestígios da Arca de Noé. Exploradores turcos capturaram imagens de uma formação de madeira fossilizada, com 300 metros de comprimento. Até hoje, as expedições não foram conclusivas, mas a chance de algo construído em cipreste remanescer submerso por milênios aguça a imaginação. A Bíblia e o DNA humano. Num laboratório de biotecnologia, cientistas comentaram que a sequência de DNA humano, com bilhões de letras A, T, C, G, remeteu-lhes à complexidade das escrituras que combinam milhares de letras hebraicas e gregas em narrativas profundas. Um pesquisador brincou que, se alguém traduzisse o genoma completo de Adão, talvez surgissem novos capítulos sobre a origem da vida. A última versão em braille. Em uma comunidade de deficientes visuais, Elias viu a Bíblia em braille, com 37 volúmenes que ocupavam mais de 1 metro distante. A primeira edição em braille data de 1890 e, desde então, mais de 40 milhões de cópias foram produzidas. Isso o impressionou. Até mesmo quem não vê pode ouvir as palavras sagradas através do toque. E a profecia que continua. Ao fim de sua jornada, Elias refletiu sobre o fato curioso de que, embora escrita há milênios, a Bíblia segue dividida em capítulos e versículos somente desde 1200 antes do Cristo, para facilitar referência. Antes, letrados memorizavam longas seções de cor. Hoje, basta um índice para localizar qualquer passagem. Assim, o texto antigo adapta-se aos novos tempos, sem perder seu poder de transformar corações. Elias encerrou sua viagem sabendo que, mais do que um livro, a Bíblia é um mosaico de cultura, arqueologia, poesia e fé. Cada curiosidade descoberta é como uma chama que acende a chama seguinte, convidando-nos a aprofundar cada vez mais nosso olhar sobre aquele que já foi escrito e continua sendo lido por bilhões ao redor do mundo.